Boa tarde a todos. Nós vamos dar início então a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, já desejando também as nossas boas-vindas ao grupo de São Paulo. Infelizmente nós estamos sem imagem, eles nos ouvem e nos veem, segundo informações, mas nós não conseguimos ainda ter contato com eles, pelo menos visualmente. É uma instalação, vocês sabem que houve uma transferência do Hospital Total Corp para o Hospital Samaritano Paulista. Eles ainda estão enfrentando algumas dificuldades do ponto de vista de instalação, mas eu acredito que em breve a gente vai ter com uma imagem recuperada. Antes de darmos início à sessão, hoje o Thiago me passou uma mensagem de manhã, está acamado, está impossibilitado de apresentar a nossa sessão de eletro, que normalmente precede a sessão clínica. Eu queria só dar aqui os nossos informes. Ontem nós tivemos a sessão mensal do pâncreas, que é uma sessão coordenada pelo José Galvão Alves, Eduardo Viana, cirurgião, e pelo Amarino, onde a gente vai ter periodicamente, uma vez por mês, de 19 às 21 horas, essa sessão mensal do pâncreas. Na próxima sexta-feira, dia 31/5, nós vamos ter de 7h30 às 9h a sessão de nutrição e comportamento, e que é coordenada pelo Cláudio Domênico, a Natália, a Jaqueline e a Luciana Lima. E na Sexta Consciência, também da próxima sexta-feira, que ocorre de meio-dia a 1h30, está sendo aberta a Sexta Consciência ao grupo de cuidados paliativos. Dr. Felipe Guzman, juntamente com o Dr. Alexandre Bandeira, vão apresentar o tema Práticas Assistenciais no Apoio à Segurança do Idoso Hospitalizado, um olhar multidisciplinar. Então, essa sessão da Sexta Consciência é sexta-feira, de meio-dia a 1h30 da tarde, e também nessa sexta, na parte da tarde, nós estamos terminando, a nossa terceira e última aula do curso de pesquisa clínica, nosso segundo curso de pesquisa clínica, que foi dado em 3 sextas-feiras. Essa sexta-feira é a última e tem sido muito proveitoso, eu acho que bastante interessante. A gente deve repetir isso seguramente, inclusive para a abertura para o público, já que esse primeiro foi um curso basicamente interno. Nossa sessão de hoje, como ocorre com alguma regularidade, é uma sessão que a gente faz em parceria com outras instituições que participam do nosso mundo acadêmico na cidade do Rio de Janeiro, e da mesma forma que já ocorre com a UERJ, já ocorre com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também já ocorreu com o Instituto de Cardiologia Luiz de Castro, nós estamos então repetindo essa parceria. Eu queria agradecer enormemente ao Dr. Dani Kreutzmann e ao Dr. Ricardo Maia, que sempre de uma forma bastante disponível tem contribuído aqui para as nossas sessões, trazendo sempre essa característica dos casos aqui apresentados pelo grupo do IECAC, que é a rica semiologia, e sem dúvida nenhuma trazendo informações que eventualmente podem fugir do nosso cotidiano, e é enriquecedor para todos nós. Eu queria, antes de chamar o Dani para poder assumir a moderação da mesa, o Ricardo Maia será o debatedor. Eu queria apresentar também o Leonardo Adid, que é aluno do 8º ano da Unigran Rio, e é quem vai nos apresentar o tema Por Trás de Queixas Comuns Podem Existir Diagnósticos Intrigantes. O título já é intrigante, nós vamos ver o que nos reserva Dani Kreutzmann e Ricardo Maia e o Leonardo nessa sessão. Dani, por favor, queria que você assumisse ali o seu lugar. Leonardo, por favor, assuma aqui. Bom dia a todos. Estou muito honrado de estar aqui, sempre com essa parceria com o Procardíaco. Esse é um caso que eu achei bastante interessante. E eu disse, não, vou levar lá para os colegas do Procardíaco para mostrar para eles esse caso e ver o que eles acham. Tá? Então, Hadid, pediria que você pausadamente fosse relatando o caso. Aqui do nosso instituto. E como sempre, o Dr. Dani sempre frisa a importância do exame físico. Gostaria de fazer uma homenagem ao Sir William Osler, um importante doutor canadense, que demonstrava a importância da semiologia. Então, sem mais delongas,
com a nossa apresentação. Por trás de queixas comuns, podem existir diagnósticos intrigantes. Identificação: CDMS, masculino, 62 anos, natural do interior de São Paulo e residente do Rio de Janeiro, há 57 anos, casado e trabalha com confecção de roupas. Apresenta como queixas principal falta de ar e cansaço. O paciente vem à consulta com uma história de dispneia e dor precordial progressiva há mais de 30 anos e palpitações desde a infância. Referiu o pior importante dos sintomas nos últimos 10 anos, não sabendo correlacionar pior com nenhum acontecimento específico. Atualmente, apresenta dispneia os mínimos esforços, limitando suas atividades diárias, e o sintoma pode vir acompanhado de vertigem, no entanto, nega episódios de síncope. Relatou também ortopneia e dispneia paroxística noturna. A dor precordial tem duas formas de apresentação. Pode se apresentar em forma anginosa típica quando desencadeada por situações de estresse físico ou mental, apresentando irradiação para o membro superior esquerdo, com duração de aproximadamente 1 hora, não apresentando fatores de melhora da dor, além do repouso. A outra forma de apresentação seria uma dor torácica atípica, que acomete difusamente a região anterior do tórax e se manifesta aleatoriamente, sem nenhum fator desencadeante, podendo ocorrer até em repouso e geralmente com duração de aproximadamente 15 minutos. Relatou como principal fator de melhora beber um copo de água gelado e ressaltou a piora progressiva da dor, tanto em intensidade quanto na duração, em ambas as formas, nos últimos 10 anos. Além disso, queixou-se de palpitações e referiu alguma arritmia, no entanto, não soube elucidar mais sobre a última. As palpitações podem se apresentar de duas formas. A primeira sendo em pequenos surtos que se manifestam de forma crescente, irregular e que cessa gradativamente após aproximadamente 2 minutos. A outra forma seria uma forma mantida, levando o ritmo a algum grau de irregularidade, mas ele se mantém, podendo permanecer assim de horas a dias. Ambas as formas podem ser desencadeadas por estresse emocional, no entanto, também pode ocorrer aleatoriamente, acometendo o paciente até em repouso. Relatou palpitações desde a infância, fazendo acompanhamento com o cardiologista até os 7 anos. No entanto, cessou o acompanhamento e não soube informar mais sobre o assunto. Informou que, assim como os demais sintomas cardiológicos, houve uma piora progressiva das palpitações, com importante evolução do quadro. Relatou também edema de membros inferiores, acometendo principalmente o membro esquerdo. Na revisão de sistemas, o paciente relatou pirose reto-external associada a uma disfagia progressiva que vem piorando nos últimos 3 anos. Além disso, nega outras queixas. Medicação usada atualmente, o paciente relatou fazer uso automedicado de forma irregular de propanolol 40 mg, um comprimido, quando a palpitação o incomoda muito. Além disso, nega o uso regular de outras medicações. Cabe aqui ressaltar que o paciente foi avaliado por nós em sessão clínica e nós não fazemos acompanhamento ambulatorial do paciente. Então, a gente pegou o paciente virgem de medicação quando foi feita essa consulta. Na história pregressa, nós temos um paciente que nega hipertensão, diabetes, dislipidemia, alergia, febre reumática e outras doenças sistêmicas. É um paciente que relatou ser sedentário devido às suas limitações físicas, referiu arritmia, mas não soube informar qual, e realizou uma amidalectomia há 50 anos e cirurgia em cordas vocais para remoção de câncer em 2003. Além disso, realizou um cateterismo em janeiro de 2019. Atualmente, o paciente reside em casa de alvenaria, com saneamento adequado e abastecimento da SEDAI. É um paciente ex-etilista de destilado de cerveja, cessão do uso há 33 anos, um ex-tabagista de 1 maço por dia, cessão do uso há 20 anos, e apresenta uma carga tabágica de 24 maços por ano. Além disso, relatou o uso poucas vezes de maconha quando jovem e nega o uso de outras drogas ilícitas. História familiar de relevante, nós temos um pai e irmão portadores de diabetes mellitus, uma mãe portadora de doença de Chagas com diagnóstico anterior ao nascimento do paciente, além de ser hipertensa e portadora de insuficiência cardíaca congestiva e veio a óbito após um episódio de AVC. Além disso, também temos relevante um irmão gêmeo que faleceu aos 2 anos, porém o paciente não soube informar mais sobre o assunto ou dar mais informações e relatou ser um tema de difícil abordagem familiar. Ao exame físico, nós temos um paciente com pressão em membro superior direito de 145 por 90 mm de mercúrio, membro superior esquerdo de 140 por 100, uma saturação periférica de oxigênio de 97%, uma frequência cardíaca de 67 batimentos por minuto, um peso de 69 kg e altura de 1,60 m, configurando assim um IMC de 27, um discreto sobrepeso. À inspeção, nós temos um paciente em bom estado geral, acianótico, anictérico
hidratado, eupneico em ar ambiente e com mucosas discretamente percoradas com sinais de irritação oftálmica. É um paciente que faz uso de prótese completa em arcada superior e não apresenta dentes na arcada inferior, mas estes se apresentam em boa condição higiênica. Nota-se varizes de membros inferiores, principalmente em membro esquerdo. Ao ser posto em decúbito dorsal, o paciente apresentou discreta dispneia. Não se visualizou pulsatilidade cervical, tanto com o paciente sentado quanto em decúbito dorsal. Os pulsos se apresentavam irregulares, universalmente palpáveis, infiltrados, com relação entre membros superiores e inferiores preservada e uma amplitude normal a discretamente diminuída. A palpação, nós temos o abdômen atípico, indolor, sem massas e visceromegalias e com ausência de refluxo hepatojugular. Não se palpou impulsões paraesternais esquerda baixa, nem no apêndice tifoide a inspiração profunda. O ictus cordis não se apresentava palpável em decúbito dorsal, nem em decúbito lateral esquerdo, e não se palpou frentes. Ao escuta, nós temos um ritmo irregular, com B1 e B2 bem audíveis, de intensidade normal, e ambas se encontram desdobradas. A primeira bulha se encontra desdobrada por um clique protosistólico, audível em todo o precórdio, melhor audível em decúbito lateral esquerdo. Durante a inspiração profunda, o clique se aproxima da primeira bulha. A segunda bulha se encontra amplamente desdobrada, com um desdobramento variável, que se alarga na inspiração e se encurta à expiração. Ao ser posto em pé, o desdobramento de B2 se encurta. Não se ouviu sopro no precórdio, carótidas ou clavículas, e a ausculta pulmonar se encontrava sem alterações, com murmúrio vesicular universalmente audível e ausência de ruídos adventícios. Aqui nós temos um fonocardiograma evidenciando a nossa ausculta. A gente pode perceber o desdobramento de B1 e de B2, uma B2 um pouco alargada. O encurtamento do clique. Ele faz a inspiração, quando ele inspira, o clique proto, acho que se aproxima de B1 e B2 se alarga. Agora nós vamos ter a raio-x. Algum doutor gostaria de comentar Agora a o radiografia? raio-x, deixar para que os colegas que queiram dar alguma opinião no raio-x, a opinião no raio-x. Alguém gostaria? Luiz Antônio? Qualquer um. Bom, eu não vou fazer nenhum comentário sobre a história clínica extremamente bem detalhada e o exame físico minucioso, porque isso ainda não é o momento. Vou me restringir a essa teleradiografia de tórax em PA, em que, iniciando-se da periferia para o centro, a gente pode observar claramente uma distribuição de tecido celular subcutâneo, enfim, apropriado. A gente não observa abaulamentos da estrutura torácica, o gradil costal é similar em termos de distribuição, tanto em hemitórax direito quanto em hemitórax esquerdo, e a gente observa uma transparência pulmonar em PA absolutamente universal. Eu não sei exatamente se pela técnica utilizada, me parece que o lobo superior direito esteja mais hipertransparente do que o lobo médio e inferior direito. Isso ocorre também à esquerda, onde existe uma hipertransparência também bastante acentuada. Nós temos um paciente com carga tabágica de 24 maços ano, embora tenha interrompido há 20 anos, ele tem 62 anos de idade, então ele fumou até os 42 anos de idade. A gente não tem o perfil ainda, é o que eu posso ver. Em termos de silhueta cardíaca, embora sem mensuração específica, o índice cardiotorácico não seja aumentado, mas ele me parece pelo menos no limite superior da normalidade. A gente pode observar claramente que na silhueta esquerda, um botão aórtico algo proeminente, que é, digamos assim, também acompanhado por uma proeminência do arco médio à esquerda, podendo sugerir a perspectiva de algum grau de hipertensão arterial pulmonar ou de dilatação do tronco da artéria pulmonar ou do seu ramo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele me parece, digamos assim, com uma silhueta que pode sugerir também aumento ventricular esquerdo. E na silhueta à direita, a gente não observa, em termos de área cardíaca, nenhuma proeminência maior, a não ser a aorta ascendente, que acompanhando o botão aórtico,
ela também sugere, a meu juízo, um aumento de calibre. A circulação pulmonar desse paciente não dá para ser bem avaliada nessa teleradiografia, porque, como eu comentei, à esquerda a hipertransparência é muito acentuada, à direita, sobretudo em lobo superior direito, mas me parece que pelo arco médio esquerdo e pela projeção da artéria pulmonar direita, possa existir algum grau de hipertensão arterial pulmonar e de aumento de diâmetro das artérias pulmonares, mas eu não seria capaz de ser categórico nessa afirmativa. De forma que, nesse primeiro momento, é o que eu consigo observar. Me parece também, salvo mau juízo, que possa existir também uma sobrecarga atrial esquerda. O duplo contorno não está tão nítido, né? Mesmo o alargamento da carina também não está tão nítido. Mas essa teleradiografia de tórax, a gente pode também pensar nessa perspectiva. De maneira que não é uma teleradiografia de tórax normal. A silhueta cardíaca apresenta, tanto à direita quanto à esquerda, alterações morfológicas e de diâmetro, e que me parece também ser sugestivo da perspectiva de uma hipertensão pulmonar arterial associada. É o que eu posso tirar nessa impressão inicial, sem o perfil. Agora vem o perfil, pode botar o perfil. Bom, então, se eu tinha dúvida sobre a hiperinsuflação pulmonar no PA, eu não tenho mais no perfil. Então, a gente observa uma clara hiperinsuflação, um diâmetro antero-posterior do tórax bastante acentuado. É um paciente pícnico, 1,60 m, 69 quilos, IMC de 27. Mas quem olha essa teleradiografia parece de um paciente longilíneo enfisematoso, né? Olhando a silhueta cardíaca, a gente observa que o ventrículo direito, ou seja, em termos de projeção retroesternal, ele não me parece ocupar mais do que 1/3 inferior da tábua external. É uma silhueta cardíaca que, em perfil, eu vou usar uma expressão talvez um tanto quanto assertiva, me parece uma silhueta cardíaca bizarra nessa teleradiografia em perfil. Não há o esôfago contrastado. Eu interroguei a perspectiva de um duplo contorno com sobrecarga atrial esquerda e ventricular esquerda. Isso não está nítido para mim nessa teleradiografia, de maneira que é uma teleradiografia que em perfil me causa bastante espécie. A silhueta cardíaca, a morfologia cardíaca e as relações da silhueta cardíaca, por exemplo, com as estruturas ósseas. Observem que há um distanciamento bastante acentuado da coluna vertebral dorsal em relação ao átrio esquerdo, câmara mais posterior do coração. Não há contraste esofágico. De maneira que é o que eu tenho de impressão inicial nessa teleradiografia de tórax. Alguém mais? Você quer fazer um comentário, né, Ricardo? Põe o PA de novo, por favor. Bom, os comentários do Luiz estão perfeitamente coerentes com essa imagem, mas algumas coisas a gente tem que prestar atenção quando a gente olha uma radiografia do tórax, que a gente passa desapercebido. Se a gente olhar as cúpulas frênicas, estão no mesmo nível. Então você já perdeu, como ele mesmo comentou, critérios para positividade de inferir crescimento de cavidade. Porque as cúpulas, ele inspirou mal esse doente. Então não houve uma inspiração adequada. As cúpulas estão basicamente no mesmo nível. A não ser a cúpula frênica direita um pouquinho mais elevada, mas está no mesmo nível. Então você perde exatamente a posição anatômica do coração no aspecto de avaliar crescimento de cavidade. Então isso é importante. Parece que não se valoriza, mas tem que se valorizar. A clavícula à direita parece que está um pouquinho mais alta do que a clavícula esquerda. A esquerda um pouquinho mais alta do que a clavícula direita. Isso também perde. Realmente o Luiz chama a atenção de uma imagem de hipertransparência dos ambos os pulmões, e secundária, se a gente olhar os espaços intercostais, lembra realmente um DPOC. Não existe penetração excessiva. Por quê? Eu não consigo ver coluna especificamente da imagem da área cardíaca. Então, pressupõe-se que
realmente deve se tratar, uma vez que ele tem uma carga tabágica alta, indiscutivelmente de um paciente com uma doença pulmonar crônica obstrutiva. Terceiro, outro aspecto que ele chamou a atenção, aquela artéria que ele chamou que está mais congesta, que lembra até um certo grau de hipertensão pulmonar, não é o ramo direito, é a artéria interlobar. O ramo direito ele é transversal em relação a essa artéria. Então, essa artéria é interlobar direita. Há uma confusão sempre, porque sai o tronco, sai o ramo direito e logo em seguida sai a interlobar, que é essa que você está vendo aí com maior nitidez e congesta. Da mesma forma, o ramo esquerdo, que está atrás do tronco da artéria pulmonar, que você está vendo que o tronco realmente está um pouco proeminente, então ele desce ali por trás. Eu não estou conseguindo ver com nitidez a interlobar esquerda. Então, isso é outro detalhe importante na radiografia, porque são situações da circulação arterial, da circulação veno-capilar, que não tem nenhum dado aí para hipertensão veno-capilar pulmonar, você não vê veias no sentido de inversão da trama vascular pulmonar. Isso é uma coisa estranha na radiografia, uma vez que esse doente tem dispneia, tem falta de ar, enfim. Talvez que esses doentes sejam um doente puramente pulmonar, para justificar, não deve ser, tem algumas coisas estranhas. Quinto, o ventrículo esquerdo, se você olhar, ele está um pouco elevado, porque o tronco da pulmonar está levantado. Se o tronco está um pouco abolado, pressupõe-se que o VD está um pouquinho desviado. Mas aí eu volto de novo a bater. Não posso avaliar, por quê? A cúpula frênica está basicamente no mesmo nível. 8. A aorta lá em cima, ele tem 62 anos de idade. Não é habitual você ter uma aorta desse tamanho lá em cima. Tudo bem que ele tem 60, mas tem um nível pressórico um pouco elevado. Pode ser até uma aorta ectesiada. Se ele tivesse crescimento ventricular esquerdo, o arco médio estaria escavado e o botão aórtico proeminente. Ponto. Mas a aorta está lá em cima e está empurrando um pouco a traqueia, se você olhar com cuidado. Então, veja quanta informação a gente consegue tirar na radiografia. Realmente, se você olhar o broncofonte esquerdo, pena que eu não consigo chegar nessa imagem. Aí, o broncofonte esquerdo está nitidamente rechaçado, ou seja, tem crescimento arterial esquerdo. Volta para cá, um pouquinho mais para cá, para cá, para cá. Aí, ó, aí, se você olhar com calma, olhar com cuidado, você vai ver que o bronco, a carina abre um pouquinho. Então, o ato esquerdo está crescido. E o ato direito, se você olhar, tem um pouco de rechaço. Aí aquilo que a gente já comentou. A cava inferior está aqui. Esse ato direito está bem abaulado. Então, isso sugere crescimento arterial direito. O traqueia e o broncofonte está aqui, ó. Então, tem crescimento arterial esquerdo, sim. Então, ato esquerdo, ato direito, um pouquinho de... Mas por que você está falando que tem ventrículo direito? Porque o tronco está abaulado. Se o tronco abaulou, aumentou a pressão aqui, aumentou a pressão aqui, então justifica crescimento arterial e crescimento ventricular direito nessa radiografia. E o pulmão estranho, hipertransparente, enfim, lembrando até certo ponto uma doença pulmonar crônica obstrutiva. Essa que eu chamei que é interlobar direita, e a interlobar esquerda está aqui por trás. Se você olhar com calma, a aorta desce aqui. A interlobar esquerda está aqui atrás, tá certo? Então ela vem para cá. O ramo direito faz isso, aí desce a interlobar. E lembra, o Luiz falou, tem um grau de hipertensão arterial pulmonar, é estranho, porque ela vai afilando. Isso poderia sim ter um grau, sim, de certo grau de hipertensão arterial pulmonar. Põe um perfil aí. O perfil é muito interessante. É muito interessante. Se você olhar, como ele falou, uma coisa bizarra, realmente, olha que coisa bizarra. Isso tudo é VD e via de saída. Olha aqui eu não vejo nada. O que é isso? Aqui eu vejo ventrículo. Vejo ventrículo aqui, ato esquerdo a nível dessa região, mas uma imagem bizarra aqui, estranha. Cadê o... Claro que o ventrículo direito não tem ponta, ele já é retraído por si só. Mas se você olhar, se eu fizer uma linha nesse sentido, eu tenho VD, VE, ato esquerdo a este nível, realmente eu não vi exatamente a gente não contrastou, mas certamente o ato esquerdo está aqui. E tem uma imagem estranha quando eu li essa radiografia, que é essa orelha aqui. O que é isto aqui? Será que isso
está correlacionado com a história clínica? Será que é um aneurisma ínfero? Essa região é inferior, ato esquerdo, ínfero apical. Será que é um aneurisma? Olhei isso, olhei a cúpula frênica direita, olhei a cúpula frênica esquerda, fiquei danado com esse pedaço aqui. Será que está somando imagem? Mas a gente tem que se amarrar. E aqui, será que tem imagem gordurosa em face desse doente ter esta cardiopatia? E esse ventrículo direito está comido? Está amarrado? Perguntas que eu me fiz. Isso é o hilo que olha para você de frente. Olha para você de frente, o hilo esquerdo. Então, congesto, muito congesto, a aorta grande aqui por trás, e você olha um vaso estranho aqui, que eu não consegui entender. Tem um vaso aqui. Enfim, mas uma imagem muito estranha. Então, tem átrio esquerdo, vem átrio esquerdo, se tiver um pouco de ventrículo esquerdo e um VD esquisito aqui. E essa imagem de um hilo bem sujo olhando para você. É isto que eu vi nessa radiografia. Bom, dando sequência, alguém mais quer falar? Doutor Sérgio? Fiquei com alguma dúvida. Volta só o PA, a gente já perdeu muito tempo aqui, mas, de qualquer maneira, existe o que a gente chama de uma garganta, né? que é isso aqui. Eu esperaria, doutor, essa imagem aqui, eu esperaria que isso aqui fosse mais retilíneo. Aí eu fiquei pensando, bom, tem alguma reação desse VD, eu não sei se a doença pulmonar, porque eu tentei conciliar o exame clínico com esse clique, eu pensei, é uma válvula aórtica bicúspide, né, porque é um clique tão exuberante, ou isso aí é da pulmonar, não sei, se aproxima da primeira. Na inspiração segunda, ele é assim, você vê que eu registrei. E a segunda agulha se alarga. se aproxima. Na inspiração ela se aproxima? Na inspiração ela se alarga. Ela, quer dizer, ela variou e o clique se aproximou. Eu pensei até que fosse um clique aórtico, mas de fato o clique pulmonar é o que se aproxima na inspiração. Pelo menos eu tive essa impressão, você vê no fono, é o que dá a impressão. E eu tive essa impressão também do átrio esquerdo estar crescido, porque evidentemente que isso aqui esse bronquifolio está elevado, um coração que parece que está caído, né? Apesar da respiração, né? Parece que ele está esborrachado, como se diz assim. Bojudo. Se desmanchou em cima do diafragma. Bojudo. Se desmanchou no diafragma. Uma morfologia estranha. Aí eu fiquei pensando, será que esse doente, rapaz, não tem uma terceira bolha precoce? Fiquei pensando, será que é uma doença restritiva? O fono... Mas o fono não demonstrou. Não mostrou. Não demonstrou. E aquilo não foi o que eu vi. Não, nada. Não sopra, inclusive. Quer dizer, não tem sopro. Eu fiquei na dúvida. Realmente eu não consegui. É um caso intrigante. E quando vai para o perfil, eu fiquei achando... Bota o perfil, Coloca o perfil, Adilite, olha só. Eu achei que isso aqui é pulmonar. Pulmonar, né? A pulmonar esquerda, né? Porque a direita, como vocês sabem, ela sai perpendicularmente aqui, ela vai para o outro lado e a gente não consegue ver. Mas isso aqui é pulmonar. Essa aqui é a artéria pulmonar. E realmente estranho. A princípio eu fiquei achando que o átrio direito estava crescido, porque algumas endomiocárdio fibrose que eu já vi na minha vida, o VD, o átrio direito cresce tanto que ele acaba aparecendo aqui, e que talvez pudesse dar essa imagem dupla ali. Agora, posso te garantir que terceira ou quarta bulha a gente não ouviu. O que desdobrava B1 era um clique mesmo. Próximo. Cadê o Arnaldo? Perdão. Arnaldo Rabichovski. Vocês pensaram na possibilidade de ser uma veia vertical de uma síndrome de cimitarra? Bom, isso nós vamos chegar lá ainda, nós não pensamos, quer dizer, eu não pensei. Algum doutor gostaria de comentar o eletrocardiograma? Eletrocardiograma, eu queria chamar alguém para comentar. Posso falar um pouquinho aqui? Pode. Pode mostrar o perfil, por favor? Claro. Olha aqui, quer me parecer que tem duas vértebras ali achatadas, hein? Aspecto bicôncavo. Essa vértebra aqui está achatada. Se você vê a cortical aqui, é diferente dessa aqui. E o que isso te sugere? Nós ortopedistas, quando a pessoa tem dor nas costas... poderia ser uma causa. Me desculpa, eu quis só aproveitar a oportunidade para mostrar que essa vértebra, indiscutivelmente, ela é bicôncava. Ela está achatada.
e pode ser realmente uma causa de dor. E ele tem dor torácica. Né? Só comentando que o exame físico não tinha nenhum sinal de irritação radicular. Então vamos lá. Eletrocardiograma. O Luiz Cláudio, aí dá uma analisada para o eletro para a gente. Pessoal, uma onda P positiva em D1, D2, D3, AVF, V4, V5 e V6. Então o ritmo é sinusal. Isso é importante para os residentes, para poderem ver isso, porque muitas vezes vocês não vão ter uma onda P positiva em V4 com o eixo desviado, o PR com um PR alongado, com BAV de primeiro grau, um QRS que é negativo em D2, D3 em AVF, mostrando um hemibloqueio fascicular anterior esquerdo. E o padrão de V1 com QRS medindo ali mais ou menos 120, 130 milissegundos, com um padrão de bloqueio de ramo direito. Então, seria um bloqueio de ramo direito com hemibloqueio anterior esquerdo, e você começa, obviamente, em V2, você vê a acentuação desse bloqueio de ramo direito. Primeiro diagnóstico que tem que ser eliminado seria a doença de Chagas. Então, tem um BRD, terceiro grau, tem um bloqueio, BAV de primeiro, é isso? BRD com bloqueio. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não é para acrescentar nada, é apenas para destacar. Observem vocês que em V2 e V3, o bloqueio do ramo direito desse paciente também é acompanhado por um distúrbio de condução intraventricular. Então, observem a inscrição do QRS em V2 e V3. Aqui já foi sugerido, inclusive, pelo Maluí Fernandes, a hipótese diagnóstica do paciente, mas a gente não pode deixar de pensar no interior de São Paulo, uma mãe chagásica, e ele chega ao Rio com 6 anos de idade, tem uma queixa clínica de mais de 30 anos de evolução, com uma série de atipias nas queixas clínicas, que podem ser queixas cardiovasculares e também esofágicas. De maneira que a gente não pode deixar de tirar do horizonte diagnóstico essa hipótese, ainda mais com BRD, distúrbio de condução intraventricular, associado a hemibloqueio anterior esquerdo. E essa morfologia de P, muito bem desenhada em V1, um BAV do primeiro grau, mas de morfologia muito pouco bem definida nas demais derivações. Inclusive, correlacionando com a ausculta, Antônio Sérgio, com esse BRD de terceiro grau, você tem aquela motivação de ter um desdobramento mais amplo da segunda bulha, inclusive variável. Temos um outro eletro, em que ele apresenta uma certa arritmia. Vamos lá. Você podia, Luiz Cláudio, fazer a avaliação para nós aí? O que eu tenho a acrescentar é que o bloqueio intraventricular seria até 120 milissegundos. Acima de 120 já seria realmente o padrão de bloqueio de ramo. Então, confirma que é um bloqueio de ramo de terceiro grau. E aqui, a princípio, na derivação AVF, você continua vendo a P em antes de todos os QRS. Todo QRS vem precedido por uma P com BAV de primeiro grau. E me parece ser, como tem uma variação da frequência cardíaca, uma arritmia que seria respiratória. Olha aí, a precordial talvez fique mais fácil para você. Em V6. V1, V2, V3, olha lá. Tem onda P, tá vendo? Em nenhum momento me sugere, aparentemente, fibrilação atrial, já que é possível ver a P o tempo todo antes do QRS. A dúvida aí seria, a única arritmia que teria o RR irregular seria a fibrilação atrial, que dá para se ver uma P. Agora teria que aumentar novamente isso aí. Se esse batimento mais precoce, que é precedido, parece, por onda B, fosse uma extrasístole atrial. Mas como a P está igual, não há mudança não está diferente, né? Não há mudança entre as ondas P, você não pode ter, digamos assim, V4 e V6, não tem padrão para classificar como sendo uma extrasístole atrial precoce com uma condução normal. Mas é um ritmo que tem onda P, quer dizer... o ritmo que tem onda P com a variação... Existem 3 ritmos com variação de onda P, né?
você tem uma fibrilação atrial para ser irregular, não regular irregularmente, né? Muito bem. Próximo. Só comentando que no exame físico os pulsos estavam irregulares e a ausculta também tinha um ritmo irregular. Nesse momento, quando eu fiz, eu acho que foi no mesmo dia que eu fiz o eletro, tá, o ritmo era irregular. A minha sensação até é de possível fibrilação atrial, mas não se confirmou no eletro. Nós temos aqui uma série vermelha e uma série branca em valores normais. Uma função renal tocada. Uma glicose em jejum e hemoglobina glicada com valores dentro da normalidade. Um perfil lipídico deixando um pouco a desejar. E Chagas anticorpo IgM não reagente e Chagas anticorpo IgG reagente. Os demais valores dentro da referência. E o paciente tem um Framingham score de 25,38. Sorologias, nós temos um ensaio imunoenzimático. Isso foi realizado em março. Ensaio imunoenzimático positivo. E um teste rápido para Chagas também positivo, confirmando assim o paciente portador de tripanossomia americana. Bom, eu perguntaria aos colegas de São Paulo se eles querem opinar. Estou vendo eles aqui. Alguma opinião? Gostariam de falar? Algum comentário? Os colegas de São Paulo? Pessoal, Baruzzi, boa tarde a todos, sempre é um prazer. Caros colegas e amigos. Eu cheguei há pouco, estou me inteirando do caso, só estava me atendo um pouco ao eletrocardiograma, mas não vou voltar atrás, que eu vi que o quinto batimento não é precedido de onda P, eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao ritmo atrial regular ou não, mas é só um detalhe pequeno. É um paciente poliqueixosa, queixas vagas, difícil diagnóstico, está aí o caso em discussão. Acho que a sorologia agora, então, esclarece o positiva para a doença de Chagas, esclarece até os achados eletrocardiográficos, né? De bloqueio de ramo direito, etc, etc. Agora, se isso tudo justifica os sintomas do doente, é uma outra discussão, mas até o momento eu não tenho nada a acrescentar. Obrigado. Próximo. Bem, só relembrando. Perdão. Sim. Fala, Sporcati. Dani, essa combinação aí de distúrbio de ramos, na criança, está muito ligada a doenças do coxim. No adulto jovem, meia-idade, doença de Chagas no nosso meio. Mas na doença coronariana também. Então, acho que o que a gente viu até agora, da radiografia que trouxe muitas dúvidas, e o eletrocardiograma, acho que eu ainda não tenho diagnóstico de cardiopatia chagásica. Por enquanto, paciente portador de tripanossomias e que o diagnóstico anatômico cardíaco ainda está por ser feito. Muito bem. E, naturalmente, o diagnóstico agora de tubo digestivo. Ele pode ter outras formas de tripanossomias. Próximo. Bem, então, só lembrando aqui os problemas do paciente, nós temos um paciente com dispneia os mínimos esforços, impondo importante limitação funcional. Um paciente com dor torácica anginosa típica e atípica. Palpitações desde a infância. Não faz nenhuma medicação de uso regular. E um paciente com mãe portadora de doença de Chagas com diagnóstico anterior ao nascimento e residente em zona endêmica quando criança. Com isso, pergunto aos senhores quais seriam suas hipóteses diagnósticas. Colocamos aí nossos mestres, né? O professor Carvalho e Nelson Botelho Reis, só para não serem esquecidos, né? Muito bem, hipóteses diagnósticas. Vamos lá. O primeiro dado aí é o dado epidemiológico, né? Então a gente tem, assim, entrei na sala e trombei com, parece que um elefante. Tem uma tromba, tem o corpo, tem as pernas. Então, a gente fugir desse diagnóstico, apesar do Roberto ter razão, ele tem algumas queixas que a própria doença poderia explicar tudo, né? Quer dizer, inclusive a dor no peito, o cansaço e tudo mais. Quer dizer, eu acho que aí o diagnóstico seria congênita, né? Adquirida na gestação. Quer dizer, então, eu acho que isso aí é uma hipótese que a gente não pode fugir. Então, eu acho que isso aí realmente a primeira hipótese seria essa. A gente não tem um eco, né? Vamos ter, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Para confirmar essa hipótese diagnóstica, o cardiograma teria um papel importante, mas, de qualquer maneira, não se pode afastar o doente que tem dislipidemia, né? A gente já viu ali. E com essa queixa de uma angina típica, eu acho que, independente de qualquer coisa, a doença coronariana também não pode ser afastada. Eu acho que uma coisa não afasta a outra, né? Então, ele pode ter exatamente os dois diagnósticos.
embora a gente tem uma tendência a colocar tudo num diagnóstico só. Né? Em todo caso, eu faria um eco para pensar o que vai fazer depois. Vamos chegar lá. Fala, Luiz Cláudio. Você vai falar. As sessões como eu assisto, semana passada eu assisti na UF uma sessão muito interessante e que o paciente, além de tudo esse quadro clínico, tinha também uma aorta à direita. E o diagnóstico acabou sendo um botão aórtico à direita. Era um aneurisma de artéria subclávia que comprimia o esôfago, dava gastrite, só não me recordo o nome dessa síndrome. Foi comentado hoje, comentei com o Antônio Sérgio de manhã no café da manhã. Muito bem. Alguém mais? Você fala, querido. Fernando Rangel. Pela apresentação, caso muito interessante, muito bem discutido. Eu falaria sobre diagnóstico diferencial. Claro que a cardiopatia chagásica ficaria em primeiro lugar, claro, ele tem doença de Chagas, tem história epidemiológica, tem BRD, tem bloqueio, tem arritmia, tem muita coisa de doença de Chagas, para pensar em cardiopatia chagásica. Ele tem, provavelmente, doença do tubo digestivo chagásico também, acalásia, essa coisa toda, tubo, disfagia e tal. Então, eu colocaria como cardiopatia chagásica, o principal diagnóstico. Como diagnósticos diferenciais, eu pensaria também alguma doença para o miocárdio primária, como, por exemplo, alcoólico. Ele tem uma história de álcool durante muito tempo, embora não seja a apresentação mais típica, mas pode ser também. Outro diagnóstico diferencial, naturalmente, entra a doença coronariana associada, porque ela não explica tudo. Pensar em doenças do tipo do músculo também, como displasia ritmogênica, é um diagnóstico diferencial, explica as arritmias, embora não tenha visto um padrão de eletrocardiografia de arritmia mais típica disso, é ventricular, não vi. Ele tem uma onda T, BRD com onda T negativa, V1, V2, V3, pode acontecer na displasia, geralmente vem junto com baixa voltagem, nas periféricas, isso não tinha, mas não é apenas um pensamento diagnóstico diferencial. Da área de congênita, que eu poderia pensar, assim, Epstein também poderia dar isso, alteração do coração direito, arritmias, dá uma arritmia de reentrada, uma macro reentrada, embora não tenha sido mostrado uma arritmia dessa natureza, de reentrada do Epstein, usando Vianoma. Então, eu ficaria com esse diagnóstico. Doença do Chagas, realmente tem tudo de Chagas, história epidemiológica, a mãe, o BRD bloqueia a doença desde a infância. Ficaria como diferencial. Claro que doença coronariana a gente não pode excluir, porque tem angina e tem tabagista, hipertenso, dilipidêmico. A cardiopatia primária alcoólica é um diagnóstico diferencial. A cardiopatia arritmogênica seria um outro diagnóstico, também altera o VD, embora não tenha visto a arritmia ventricular. E Epstein ficaria também como outro diagnóstico diferencial. Fala, querido. Vou comentar que aquela imagem na radiologia, na radiografia em perfil que apareceu, levantou-se, parecia como se fosse um pequeno aneurisma, pondo-se, talvez pensando nessa possibilidade de diagnóstico que pudesse corresponder até a imagem de um aneurisma papilar que frequentemente é visto, não necessário, mas frequentemente é. Fala, querido. Seguinte, em relação a que esse paciente tem doença de Chagas, a gente não tem dúvida. Só que eu quero lembrar que a doença de Chagas ela pode ser indeterminada, ela pode, que geralmente, quando ela acomete o coração, ela não acomete o tubo digestivo. E falta nesse doente, pelo menos até agora eu não vi o eco, falta disfunção ventricular esquerda, falta mais arritmia, um padrão de uma cardiopatia chagásica altamente instalada. Então pode tem doença de Chagas, pode ter alguma outra coisa junto. Quem sabe até um CA, uma coisa. Bom. O Dani, ele tem a mãe chagásica, não é isso? A mãe era chagásica, já falecida, e provavelmente a gente admite que houve até uma transmissão vertical. Porque ele é do interior de São Paulo. Isso. Era interior de São Paulo, né? Até quando eu morei em Americana, em 1974, São Paulo não era zona endêmica de Chagas. O leste paulista estava na zona endêmica até os anos 70. Então, porque fica assim, eu acho que ficou forte a história sem a gente ter alguns detalhes, né? Só o que a gente tinha, né? Fala. Pode.
muito espetacular. Só que temos mais 25 minutos. Tá? Esse caso é muito espetacular. Primeiro, a história clínica é marcante. Mãe chagásica. O filho nasceu, provavelmente por transmissão vertical, Chagas. Outra possibilidade. O pai também faleceu, morava na mesma região. E essa região, segundo o Leonardo, foi lá investigar, né? Que estão a área endêmica de Chagas. Será que o pai também não era chagásico? Enfim, o filho, o irmão, que com 2 anos de idade, morreu logo em seguida. Quer dizer, uma carga parasitária para um e para outro não é comum em gêmeo. Então, tem certas coisas muito interessantes nesse tipo de doente do aspecto chagásico. Outra coisa, ele tem evolução de quase 40 anos, exatamente da forma indeterminada. E agora, desse tempo para cá, faz esse eletrocardiograma, porque ele operou câncer de corda vocal e a gente não tem esse eletro anterior. E evolui com BRD em bloqueio, BR longo, enfim, que a gente aprendeu isso desde criancinha. BRD com BR longo em bloqueio é doença de Chagas. Isso não é característico, o que não afasta, mas não é a chave. Se levantar a literatura, pode dar o que você quiser, menos possibilidade de BRE. Tá certo? Então, tem certas coisas que é muito interessante nesse aspecto. Outro detalhe, na infância, ele teve um episódio estranho de palpitação. Será que naquele período ele não fez a forma aguda de Chagas, que fica lá, duram 4 a 8 semanas e cura, e depois ele entra para indeterminado? E a gente fala assim, indeterminado é tranquilo. Não é, não. A mortalidade é alta. Tem miocardite, tem inflamação, tem fibrose, tem uma série de coisas na fase determinada que está subclinicamente e morte súbita. Outro fato importante, realmente é Chagas. Tem um IgG positivo para Chagas, tem toda a história rica em Chagas, e a gente esperaria, como o colega falou, muita arritmia, realmente, muita arritmia, mas nesse caso específico, parece que ainda não tem, mas é um doente potencialmente de morte súbita, não tem uma área cardíaca desse tamanho. BRD com bloqueio. Teve uma história de tonteira, de síncope, durante a atividade dele. Enfim, então, para morte súbita, é um doente muito forte. E levantada a possibilidade de doença coronária. Claro que doença coronária sugere bastante também o fato colesterol alto, triglicerídeo alto, um cara de 62 anos com uma aorta alongada, a possibilidade de doença coronária não dá para afastar. Só para lembrar, a doença de Chagas dá alteração microvascular. Então, a gente pode até encontrar no CAT um CAT com doenças coronárias normais e doença da microcirculação. É muito comum na doença chagásica, doença da microcirculação. Bom, então, estão dados que realmente incomoda a história clínica. Vamos lá, então. Tem um colega no fundo que queria fazer um comentário também. Nós temos 25 minutos para mostrar tudo aí. Rapidinho, o que eu ia falar, o Maia acabou corroborando, e é justamente isso. Eu quero dizer que existem inúmeros trabalhos mostrando alteração do strain longitudinal em Chagas indeterminado. Tá? E que, enfim, muitas vezes a gente acha que o coração está poupado e, na verdade, não é isso. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, dá sequência. Nós temos um Holter realizado em fevereiro. Que ele trouxe com ele, né? Evidenciou um flutter atrial típico, com distúrbio de condução ventricular, extracistolia ventricular frequente e alterações secundárias da repolarização. E gostaria de perguntar agora se algum colega gostaria de comentar o CAT. Vamos lá. A gente consegue ver uma injeção na coronária esquerda e oblíquo anterior direita. A gente vê o tronco sem lesão, a descendente anterior com alguma irregularidade. Aparentemente, pode ser que tenha uma ponte miocárdica no terço médio. A circunflexa é bastante calibrosa, tem alguma irregularidade a partir do segundo do ramo obtuso marginal, e que o primeiro, esse obtuso marginal, há momentos em que parece que tem obstrução, né? Aparentemente, é a coronária esquerda dominante. E assim, essa marginal tem uma lesão ali proximal, né? Tem uma lesão ali abaixo do ramo marginal, tem uma obstrução. E na própria CX. Na verdade, tem uma irregularidade ali que a gente não sabe se é ectasia, se é lesão. Tem obstrução na marginal. Tem mais alguma projeção ou só essa aí? Porque aí o Nelson tem outras incidências, vê melhor.
A marginal tem obstrução, a esquerda dominante realmente. A descendente anterior não tem nada na porção proximal. O terço médio ali ainda continua um pouco obscuro. Tem mais alguma projeção? Vai, passa. Isso daí é uma oblíqua esquerda caudal, spider, né? Como... Spider. E tem aquela obstrução moderada na circunflexa e uma lesão aparentemente importante na marginal. A gente vê muita irregularidade, um pouco de ectasia. Tem uma lesão focal ali entre uns ramos ali, agora que deu para ver melhor. Bota o próximo incidência, que a DA vai aparecer bem. Acho que é uma PA craniana. Vai. A diagonal tem obstrução junto da porção proximal, um pouquinho da porção média. A descendente anterior parece que tem um pouco de doença também. Na classificação mediana seria uma 0-1-1. Né? Você não tem lesão na porção proximal da bifurcação, tem lesão a partir do ramo e na origem do ramo. Então, resumindo, ele tem indiscutivelmente naquela diagonal, tem a direita. E a coronária direita também tem doença obstrutiva. Mas é uma direita de pequena importância, né? Bem. Então, resumindo, Nelson, que é, a DA você achou que é uma lesão significativa, porque tem ali naquela bifurcação com a diagonal tem lesão. A DA ali, um certo estreitamentozinho, mas não parece ser coisa significativa. A mais importante parece ser da circunflexa. Né? Da circunflexa e aquele ramo marginal da circunflexa. Isso. E na circunflexa, como o Antônio Sérgio falou, tem uma lesão ali mais alta e aquela mais distal. É isso. Muito bem. E lembrar que é um paciente que nunca, nesse momento, ele não estava tratado para nada em relação à doença coronária. E agora vem o ecocardiograma. A ventriculografia, vamos lá. Demonstra uma leve cometimento. Eu achei que tivesse alguma coisa naquela ponta, na região apical. Aqui. Achei que isso aqui está meio esquisito, né? É um doente realmente estranho. Nessa ponta, não tem aquela forma clássica do aneurisma de ponta, não tem. Mas se olhar com detalhe, fica até um pouco sugestionado por causa daquela radiografia também que eu vi, achei que a ponta tivesse alguma coisa. Mas é um ventrículo bem acometido, quer dizer, dentro do contexto da radiografia, a função está acometida. Me parece que está acometida no laudo, né, Dani? Você não viu lá isso também? Eu não tenho essa impressão. Está muito. Você acha que tem, Nelson, um acometimento? A função ventricular parece razoável, né? O laudo com uma doença coronária aterosclerótica obstrutiva triarterial e uma função sistólica do VE levemente reduzida. É uma coisa discreta. Muito bem, então vamos ao eco, depois o Dr. Arnaldo Rabichovski pode fazer. Botamos só imagens mais restritas para não sobrecarregar, mas que eu acho que define bem. O doutor gostaria de comentar o eco? Bom, Arnaldo, se quiser, pode comentar. Bom, esse é um corte longitudinal, parasternal longitudinal, que a gente vê uma função ventricular esquerda normal, talvez um certo grau de dilatação do ventrículo direito, né? E o átrio esquerdo levemente aumentado por aqui. Tá? Uma boa, que chama atenção que é uma boa função sistólica. Próximo. É a mesma imagem. Nada de importante, uma insuficiência mitral trivial, não tem insuficiência aórtica, talvez tenha uma leve esclerose valvar aórtica, a válvula aórtica abre bem. O que chama atenção aqui, não tem nada para Ebstein, né? Normalmente a tricúspide ela implanta um pouquinho mais baixo, mas que chama atenção um aumento, pelo menos. Esse corte não está um corte apical ideal, né? A gente não está vendo a ponta, mas parece ter um aumento das cavidades direitas. Deixa eu tocar isso aí, deixa eu tocar. Travou aqui. Com função normal, o anel tricuspídeo se movimenta bem, função ventricular esquerda boa. Lembrando que a doença de Chagas ela acomete mais a ponta, né, os aneurismas apicais, e também acomete aquela região inferolateral que a gente viu no longitudinal, que não tem alteração contrátil, quer dizer, não tem um aspecto típico de cardiopatia chagásica, pelo menos por enquanto. Próximo. Opa. Tem um shunt aí através do septo interatrial, uma CIA tipo Osh secundo,
Que aí a gente vendo atrás, quando a gente viu aquele longitudinal, era um longitudinal, vocês estão vendo aqui o átrio esquerdo, tá? O átrio esquerdo, um shunt aqui, reparem vocês que em vermelho é o fluxo se aproximando. O fluxo da veia pulmonar, ele toma duas direções. Ele toma a direção da mitral e toma a direção do ventrículo direito através de uma CIA tipo Wash Secondo. Com licença tricúspide leve. Esse é um corte subcostal que, teoricamente, seria o melhor corte para você ver CIA, porque o septo interatrial ele fica perpendicular ao ultrassom, ao feixe do ultrassom. Mas aqui, não sei se no colorido, deve ter um colorido, eu suponho. Isso, a gente vê o fluxo passando aqui, mas não está bem determinado os bordos da comunicação interatrial. Parece um pouquinho mais alto, mas eu acho que é secondo mesmo. Aumento a DVD, função normal. CA segundo. Foi calculado o shunt, mas eu te garanto que ele tem um shunt, um QPQS maior que 2:1, porque tem sobrecarga direita. De cavidade direita. Então, resumindo a ópera, quer dizer, é um paciente que tem doença de Chagas, ele imunologicamente ele tem Chagas, eu acredito que esse distúrbio elétrico seja por conta da doença, tem uma doença coronária e tem uma comunicação interatrial, quer dizer, tem 3 em 1. Eu achei isso interessantíssimo, porque normalmente a gente pensa num único diagnóstico. Então eu achei isso muito interessante, senão vou levar para o próprio pessoal ver lá também, porque realmente é coisa que a gente vê lá que até Deus duvida, né? E os colegas de São Paulo gostariam de falar alguma coisa aí? Caso muito interessante, 3 em 1, perfeito. Parece os computadores modernos, né? 3 em 1 agora, é isso mesmo. Muito bom caso, parabéns. Olha, quando eu era residente há muitos anos atrás, dizia-se que doente com doença de Chagas não tem doença coronária. Quer dizer, isso não é verdade. 20 a 30% dos pacientes chagásicos têm doença coronária associada, como me parece que é o caso desse paciente. O achado adicional foi essa ceiase, ausculta cardíaca, me parece que já tinha suspeita de um sopro. Eu não acompanho nisso a discussão, mas confere talvez com o exame clínico a presença dessa CIA. O VD é aparentemente normal, mas tem um shunt aí esquerdo-direito já razoável. Não estou discutindo aqui intervenção não nessa CIA, mas é um caso muito interessante. Eu concordo sim com a conclusão, que acho que o distúrbio de Rich me parece estar relacionado à doença de Chagas. Os sintomas de angina talvez é relacionado à doença coronária. E essa CA realmente foi um achado adicional que veio por a cereja no bolo, né? O que é interessante nesse caso é pensar em CIA nesse doente era impossível pensar. O cara tem. Pensou. Não. BRD, segunda bolha desdobrada, que não sopra, estranho. Então, botar um CIA nesse sistema todo, Chagas de ponta a ponta. E segunda bolha variável. Variável. Mas doença coronária, porque ele tinha fator de risco, tá tudo bem. Clique pronto. Sabe? Então, doença coronária, doença chagásica, dá para aceitar, porque ele tem fator para isso. Agora, enfiar um CIA nesse meio, o que justificaria o CIA? Quando você olhasse, se você olhasse aquela radiografia em perfil, e aí começa o tal negócio, né? A gente começa a procurar coisas para justificar. Se você olhar o perfil, o pulmão dele está muito vascularizado. E aquela artéria, que é a artéria interlobar esquerda, ela está muito cheia. E a própria interlobar direita também está muito cheia. Então, isto, num contexto de uma análise mais criteriosa, é isso aqui que eu quero chamar a atenção. Ó. Esse vaso aqui para baixo, essa é a interlobar esquerda. E esse pulmão está muito sujo. Está muito sujo. Isso é artéria. Isso não é veia, isso é artéria. Então, pressupunha que é o CA. É importante, claro que é. 14 milímetros de CA com ventrículo direito, com ato direito grande. Então, essa imagem lembraria, juntando as peças, a possibilidade de uma cardiopatia shuntada esquerda e direita, que, no meu modo de entender, não justifica esse ventrículo. Esse ventrículo direito e ato direito grande deve ser secundário à doença de Chagas. Porque você não está vendo nenhum critério forte
para hipertensão arterial pulmonar secundária ao CIA. Olha aqui, eu não estou vendo. Olha aqui. Então, o VD está falido, o ato direito está crescido por causa do Chagas e não pelo CIA. Eu esperaria que um tronco imenso aqui, é o que a gente vê no CIA, de longa data com hipertensão pulmonar. Um tronco imenso, VD grande, ato direito. Aqui eu não tenho nada disso. E tem outra coisa bacana nessa história, porque esse doente está vivo por causa do CIA. Porque não tem hipertensão veno-capilar, porque está chuntando para o ato. Válvula de escape. Qual é a válvula de escape aqui? O CIA, auriculeta esquerda, auriculeta direita. Então não tem hipertensão veno. Então ele ficou bem a vida inteira. Mas é um doente de alto risco. É um doente que tem doença coronária e mais uma cardiopatia congênita importante. E lesões graves. Então, a fisiopatologia e hemodinâmica desse doente, o que trouxe de benefício é o CIA. Só esse aspecto, comentar em relação ao motivo dessa sobrecarga do lado direito, realmente o CIA, quando a gente vê nessa idade, né, paciente adulto para idoso, principalmente com sobrecarga direita importante, vem associado quase praticamente sempre com hipertensão pulmonar associada. Esse paciente com uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 24, como foi essa, acho que faz realmente pensar que essa sobrecarga direita seja muito mais provavelmente ao Chagas, que deve ser esse CIA como um encontro da doença e não responsável pela sobrecarga. Muito bem, então temos 5 minutos, 7 minutos ou 6 minutos, que ocorre o seguinte: o que fazer com esse paciente? É um paciente, sob o ponto de vista coronariano, quando veio, ele não estava sendo tratado, isso é um aspecto importante, ele tem as lesões graves, mas não estava sendo tratado. Tem uma comunicação interatrial que, ao meu ver, para se tomar alguma atitude em relação a ela, teria que se fazer um CAT direito, inclusive medir as pressões e resistência pulmonar, porque é um indivíduo que já tem uma CIA desde que nasceu, tem 60 anos, a gente tem que ter certeza. E, evidente, a pensar no fechamento, inclusive percutâneo, dessa comunicação interatrial. E uma pergunta que eu faço: teria ele ou não, nesse momento, indicação também de marca-passo? Bom, enfim, essa disfunção ventricular direita cria um desconforto, né? Porque, primeiro que, embora eu acredite que CIA ele seja maior do que foi determinado ali, ele não tem sinais de hipertensão pulmonar. Eu perdi esse dado, a pressão de artéria pulmonar era 24. 24. Quer dizer, então, eu esperaria mais em relação ao cara de 62 anos com CIA, né? Eu acho que, efetivamente, a gente esperaria pelo menos alguma reação pulmonar maior do que essa que foi encontrada. Embora eu já tenha visto pacientes idosos com CIA sem uma reação pulmonar, de artéria pulmonar, muito importante. Se a gente fosse pensar que essa doença, que essa disfunção ventricular direita é causada pelo Chagas, isso é um problema para a gente tentar resolver o CIA e a doença coronária, né? Porque o ideal para esse doente seria: bota na cirurgia, fecha o CIA e revasculariza cirurgicamente essas lesões, embora ele não tenha uma lesão importante, pelo menos que eu tenha visto. Na DA ele não tem. Eu acredito que ele poderia, depois o Nelson pode dizer, talvez abordado até percutaneamente, acredito que poderia. Agora, ele não estava sendo tratado para a doença coronária, né? Então, existe a lesão grave, mas o cara estava virgem de tratamento, também tem isso, né? Ele tem angina, mas não estava tratado, não estava tomando uma droga sequer, a não ser, eventualmente, um propanolol, algo assim. O que você ia falar? Nesse contexto, uma imagem de ressonância acrescentaria alguma informação, no seu entendimento? Por exemplo, para ver realce tardio, para ver estudar o músculo cardíaco, nós temos uma certa dificuldade em pedir ressonância, mas eventualmente podemos. A sua opção é correta, porque a gente tentou, nós tentamos, estamos no hospital público, as dificuldades, todo mundo sabe como é que é, e a gente tentou fazer a ressonância exatamente para ver, primeiro, o grau de fibrose. Aquela parede inferolaterobasal, a parede que tem mais fibrose, é a parede que dá arritmia. Então, a gente não conseguiu fazer a ressonância por problemas técnicos, vamos dizer assim, mas era um dado importante, sim,
porque esse doente é um doente com a possibilidade de morte súbita. Por isso é que eu acho que ele tem indicação de marca-passo, sim. Ele vai ter que colocar uma... Eu discuto a possibilidade do CDI, eu acho que não, ele tem 120 milissegundos de QRS. Então, é uma coisa para a gente sentar com calma e ver o que a gente vai conduzir. Porque BRD, com PR longo, um Chagas coronariano, mais um CIA, com esse ventrículo direito basicamente falido, deixar esse doente sem pelo menos colocar um pace, e para ele, para cirurgia, eu acho que cirurgia não. Cirurgia não. Meu tratamento, já conversei com o Denis sobre isso, é escalonado. Angioplastar CX, angioplastar CD num tempo. Primeiro marca passo. A CD é uma CD que tem lesão grave, mas doente, é de pequena magnitude. É muito doente. Angioplastar aquela CD, angioplastar CX e deixar a DA limpa, porque não tem lesão grave. No terceiro tempo, aí discutir a possibilidade de fechar aquele CIA, que eu até me interrogo, porque aí eu vou tirar meus CAP. Seria o CIA fenestrado? Não tem como, as próteses não tem fenestração. Teria que botar um fenestrado para você diminuir a carga de pressão do lado esquerdo para o lado direito. Então, seria mais ou menos a minha conduta nesse nível aí desse doente. Acho que teria que colocar um marca-passo, pelo menos, para a gente conduzir. E detalhe, para tratar. Você vai tomar droga, tomar estatina, vai tomar beta-bloqueador. Enfim. Sporcati, vamos encerrar, tem 2 minutinhos. Só acho que o Ricardo acabou fazendo o último comentário, que a gente, por detrás desse eletrocardiograma, foi mostrado também um holter com muita arritmia supraventricular e ventricular. Praticamente impossível de abordá-las sem um suporte. Então não vai poder. Então, provavelmente, então, acho que o marca-passo, sim. Me pareceu que a CIA também seria passível já de intervenção. Eu, de qualquer maneira, vou pedir para fazer um CAT para medir resistência. Eu acho que é mais prudente, mas eu acho que haveria a ideia de fechar a comunicação interatrial. A abordagem da doença coronária pode ser feita, em que pese ele não está sendo tratado, e a colocação no marca-passo, eu acredito que essa daí, até para poder tratá-lo, vai ser necessária. Eu, de qualquer maneira, encerrando, eu gostaria de dizer que foi um caso interessante, que a gente aprende que a gente tem que encontrar uma causa para tudo que o paciente apresenta. Aqui nós encontramos 3 causas, né? Não sei, uma talvez seja mais importante que a outra, mas 3 diagnósticos diferentes que estão se somando no paciente, né? Eu achei interessante e quis trazer para os senhores aqui. Muito obrigado pela oportunidade.